Tá começando mais um Compartilha Brasil, hoje aqui na Avenida Paulista. Nós estamos próximos à Praça Oswaldo Cruz, de uma ponta a outra da Paulista. Se você perceber, já fizemos passagens lá na Consolação, do outro lado da Paulista. E por que aqui hoje? Porque tem essa obra que daqui a pouco nós vamos falar com o cara que é fera, já é nosso amigo. Mas antes, você estava com saudade dos vídeos, né? Então, Lucas, o que você separou pra gente? Solta aí! Temos mostrado aqui no nosso programa os painéis do Cobra. E agora não vai ser diferente. Você vai ver os ônibus passando aqui, mas é normal, a Paulista não para. Nós estamos aqui como referência, do outro lado tem a Casa das Rosas aqui. Mas é na Praça Oswaldo Cruz. E nós vamos chamar uma matéria legal com ele. A Tássia esteve com ele, o Lucas, nossa equipe, com o Cobra. É o Eduardo Cobra, feríssima, autor desse painel aqui, fantástico, que tem Oscar Niemeyer como homenageado. Vale a pena acompanhar essa matéria, o cara é fera. Eu só fiz isso na minha vida inteira, né? Já com 12, 13 anos eu já desenhava em cadernos e tudo mais. Só que eu não levava isso muito a sério, né? Mas chegou um determinado momento que eu comecei a realmente perceber que eu poderia expandir mais, poderia evoluir mais nesse caminho. E estou até hoje, são 28 anos pintando nas ruas. Eu comecei com pichação, mas eu não acredito que o que eu faça hoje seja uma evolução da pichação, não é isso. Porque eu já tinha uma afinidade, uma habilidade maior para desenho e tudo mais. Então foi uma transição natural no meu caso, né? Mas eu tenho amigos da época que eu pichava que são pichadores até hoje. Então, obviamente, eu não posso cuspir no prato que eu comi, né? Então, assim, eu respeito todos eles e tudo mais, né? Entendo a manifestação do picho na cidade, é uma manifestação legítima, permanece original desde a época que eu pichava, porém no meu caso eu segui outras vertentes, né? Primeiro eu fui para o grafite, que o grafite também acontece de forma ilegal, né? Então eu saía, fazia meus desenhos, mesmo sem o proprietário saber. E hoje trabalhos como esse que são considerados murais, que eu tenho que pedir permissão, que eu levo tipo 10, 15 dias, 20 dias para realizar. Eu fazia parte de todo esse movimento de rua, de hip hop, de um grupo de break e tudo mais, e eu descobri a possibilidade de fazer desenho nos muros através de alguns filmes americanos e alguns livros que chegaram aqui no Brasil. Um deles chamado Subway Art e outro Spray Can Art, que mostravam os grafites de Nova York da década de 70, 80 e tal. Então quando eu recebi, que eu vi esses livros, e eu já desenhava, aí eu vi que pra mim seria natural começar a fazer isso nos muros. Aí eu comecei a fazer, mas sem nenhum incentivo, nenhum apoio, eu simplesmente saía fazendo, né? Não tinha apoio nem da minha família, nem de ninguém, né? Mas eu gostava de fazer e resolvi fazer. Quando eu comecei, eu fazia muitos murais em preto e branco, retratando São Paulo da década de 20, década de 30. Ou seja, os painéis que eu faço, eles são portais para a história, né? Criando até um contraste entre as épocas e tudo mais. Quando eu faço algumas personalidades, como é o caso do mural aqui do Senna, tem que ter a ver, tem que ser personalidades que fizeram alguma diferença na nossa história, né? Como é o caso também do mural do Oscar Niemeyer.
Então todos esses painéis são pensados a nível de memória das cidades onde eu estou, ou seja, quando eu vou para Londres, quando eu vou para os Estados Unidos, quando eu vou para esses lugares, eu vou fazer uma pesquisa iconográfica buscando a história desses locais. E a partir daí eu vou desenvolver os murais que são adaptados e são feitos especificamente para aquele local. Ou seja, eles só funcionam para aquela parede para onde eles foram criados. Primeiro eu vou anotar alguma ideia que eu tive num caderno ou no meu celular ou coisa do tipo. Depois eu vou passar para um desenho no papel. Depois eu vou escanear isso, vou fazer um tratamento e tudo mais. E alguns desses desenhos viram uma tela, tá? Então todos os murais que eu pinto nas ruas tem uma tela que é a original desses muros. Eu gosto muito dos trabalhos que eu tenho feito nos Estados Unidos, porque eu comecei a pintar por influência dos grafiteiros de Nova York, né, da década de 80, conforme eu coloquei. E hoje, poder estar levando meu trabalho lá, eu já pintei em diversos estados americanos. Para esse ano ainda, a gente tem 5 diferentes cidades nos Estados Unidos para realizar os trabalhos, então estou sempre satisfeito. Porém, teve outras obras que também foram bem bacanas de realizar. Como, por exemplo, um trabalho que eu fiz no ano passado nos Emirados Árabes, e uma outra que eu fiz no Japão. Então são lugares completamente inusitados, né? Que a street art acabou chegando. E esse ano, esses 2 países que eu fiz o ano passado, foi a primeira vez que o governo dos Emirados Árabes permite uma obra de street art lá em caráter permanente. E esse ano me convidaram de novo. Aí nós já fizemos o trabalho lá e no Japão também me convidaram de novo. Então foram portas assim que se abriram. Quem quiser conhecer mais e acompanhar um pouco dos meus trabalhos no Instagram, que é Cobra com K Street Art. Vamos para o intervalo e depois nós voltamos porque tem muita coisa boa para você aqui no Compartilha Brasil na Play TV. Que foi, amor? Acho que os vizinhos vão reformar. Vai construir ou reformar? Vai de Eternit. Olha só, além das melhores opções em coberturas, a Eternit tem soluções construtivas, acessórios, louças e metais sanitários. Tudo com a qualidade da Corujinha. Uhul! Uhul! Tá bom, amor. Vamos reformar. Eternit. A marca da coruja. E agora estou aqui com o Felipe, que é o nosso cliente também. Tudo bem, Felipe? Prazer te receber aqui, te agradeço a sua presença. E qual é a sua profissão? Eu sou nutricionista e sou modelo. Bom, com quantos anos você começou a perder os cabelos, Felipe? Eu comecei a perder muito cedo, já com uns 18 anos a 20 anos de idade já dava para começar a perceber que já estava um pouquinho mais calvo. Então a Interlace para mim foi fantástico nesse aspecto, porque além da aparência resolveu outro problema como na área profissional também. Quando você colocou Interlace, é importante saber isso, né? Ao olhar para o espelho e ver, o seu cabelo é muito bonito, né? Qual foi a sua sensação? Uma sensação de mudança, né? De felicidade, da aparência fica melhor, você acaba ficando mais jovem também. É outra vida. Interlace.com.br. Ligue, marca a sua consulta, é gratuita, sem compromisso. Venha falar comigo e resolva o seu problema também. Nós vamos falar um pouquinho da Sama S.A. Minerações Associadas, que orgulha-se de ser uma das melhores e está entre as 3 maiores produtoras mundiais de amianto crisotila. A empresa responde por 10% de toda a fibra comercializada no mundo, buscando sempre o aprimoramento contínuo de seus processos. A Sama utiliza o que há de mais moderno em tecnologia de informação, beneficiamento e comercialização de amianto crisotila e é um exemplo que serve como padrão de desenvolvimento sustentável para a mineradora do Brasil e do exterior. A Sama desenvolve políticas destinadas ao atendimento das necessidades e especificações dos seus clientes e que levem ao mercado toda a tecnologia, qualidade e respeito ao meio ambiente existente por trás dos nossos produtos e processos.
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos foi criado em 15 de junho de 2000 e se tornou um dos maiores do país, com quase 500 mil sócios. Funcionando em sede própria, inaugurada em 24 de janeiro de 2006, dia que se comemora o Dia Nacional dos Aposentados, o Sindinap se destaca pelas lutas e conquistas nos últimos anos. Sindinap. Muitas pessoas não estão conseguindo serviço, todo mundo com dificuldade, todo mundo tendo que cortar várias coisas. Não entra e o pouco que entra segura o máximo. Tem que dar uma segurada porque realmente está muito complicado. Meu Deus, que caos terrível. Isso realmente existe? Uma ideia bem interessante e prática, né? Seria ótimo, né? Porque hoje é tudo aplicativo. Imagina, você aqui acabou a cerveja e você basta apertar uma tecla e chega ali. E não precisa estar com a carteira, nem cartão de crédito, é só você pagar com o aplicativo mesmo. Legal pra tudo, tipo roupa, acessório, comida, sei lá, celular, capinha de celular, tudo. Você ajuda uma pessoa e ainda ganha uma graninha extra. Legal. Pode ter gente vivendo só disso daqui a algum tempo. Os outros eu não sei, mas eu usaria com muito sucesso, assim. Direto aqui da Paulista, Compartilha Brasil, tá chegando o Sindepres, o Sindicato da Terceirização, no ar. Olá, o Sindepres Entrevista conversa hoje com a advogada Tônia Galetti. Ela é coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Nós vamos falar de um tema bem polêmico, que é a reforma da Previdência Social. Tônia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Eu sei que o assunto que a gente vai tratar é bem espinhoso, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o seu trabalho lá no sindicato. Vamos lá, né? A gente faz um trabalho há bastante tempo, desde o início do sindicato, Cleide, buscando, tanto nas questões individuais quanto coletivas, assegurar o direito dos aposentados, dos pensionistas e dos idosos brasileiros, que reiteradamente são aviltados com as legislações, com as mudanças e não podem fazer absolutamente nada. Então nós atuamos no Brasil inteiro, né, por meio de parceiros, por meio de advogados, de escritórios espalhados no Brasil inteiro, para conseguir dar conta da dimensão e do trabalho que dá tudo isso, né? Era justamente isso que eu ia te perguntar, como é que funciona essa questão da atuação do sindicato? Se ele funciona apenas na cidade de São Paulo, no estado, como é que é essa distribuição da atuação de vocês? Então, o sindicato ele atua em todo o território nacional, porque ele é um sindicato nacional. Então, assim, todos os projetos que envolvem ações judiciais são feitas no Brasil inteiro. Né? Nós ficamos, a sede do sindicato é em São Paulo, mas nós, em todo o interior de São Paulo e todo o Brasil, a gente atua diretamente ou por meio de parcerias para conseguir atender o associado do sindicato. Agora sim, a gente começa falando desse tema, né, que é a reforma da Previdência Social, que... antes de começarmos essa entrevista, nos bastidores a gente falava, é um assunto que é tão pouco discutido com a população, com o povo, né, com as pessoas que merecem receber essas informações, né? E quando vem à tona, quando está na mídia, está num patamar como é o que está hoje, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão também da desinformação em relação a esse tema, que é importante para a vida de todo brasileiro. Hoje nós temos basicamente um jornal que vive divulgando, que vive dessa divulgação, que é o Agora, né? Os outros jornais pontualmente falam uma coisa ou outra, mas eles não investem nesse assunto. E a população acaba ficando sem conhecer. E eu sempre falo isso, assim, em todo lugar que eu vou, eu tenho oportunidade, vou aproveitar aqui para falar. Para que as pessoas, os trabalhadores, procurem especialistas em previdência. Quando eu quebro um braço, eu não vou no neurologista, eu vou no ortopedista. É a mesma coisa. A área de direito é muito ampla e a gente precisa procurar o profissional que esteja envolvido com isso no dia a dia para conseguir dar o melhor trabalho, o melhor resultado para essa pessoa. Então, a desinformação é o nosso maior inimigo,
né? Assim, é o que sempre pesa contra o trabalhador, contra o próprio aposentado. Então eu não estou nem falando do pessoal que já está aposentado hoje. Quem já está aposentado vai buscar o quê? Uma revisão, uma melhoria no seu benefício, né? Ou a implantação do benefício. Eu estou dizendo hoje aqui com vocês daquele pessoal que está na ativa, que está na labuta, que pretende um dia se aposentar. Então é preciso sim se preparar, é preciso conhecer como querem deixar a Previdência, para que nós possamos tanto batalhar contra essas mudanças, quanto possamos, conhecendo a realidade, nos prepararmos para ela. Bom, você sabe que maio é o mês do Ayrton Senna. Foi o mês que ele nos deixou. Você se lembra daquele 1994, né? Pois bem, tá chegando o Instituto Ayrton Senna, que tem um trabalho maravilhoso. Nosso parceiro aqui no Compartilha Brasil na Play TV. Vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Ayrton Senna não é um herói de datas comemorativas, porque seus feitos não ultrapassam somente as pistas, ultrapassam o tempo. Você deve lembrar, ele tentava novas estratégias nas corridas, sugeria mudanças nos motores, nos carros, nos circuitos. Era mestre das pole positions, das vitórias históricas, dos recordes jamais quebrados. Uma força da natureza quando o assunto era competir. Aliás, ninguém jamais competiu como ele. Mas o legado fora das pistas é ainda mais incomparável. A começar por um instituto que está mudando a educação do país e que já mudou milhões de vidas. Esse não era o Senna mais famoso, idolatrado. Esse era o Ayrton. O homem de muito treino, foco, determinação. Que fazia da disciplina um lema, da dedicação uma bandeira, da paixão pelo trabalho um exemplo. Senna, maior piloto de todos os tempos. E Ayrton, o homem ainda maior que o piloto. Jamais haverá outro Senna, mas todo mundo pode ser, a cada dia e sempre, um pouco mais Ayrton. Tá chegando o Dr. Raul Nakano. Ele é especialista em reprodução humana, com dicas super fantásticas, tá? Acompanhe. Olá, meu nome é Raul Nakano, sou especialista na área de reprodução humana e hoje nós vamos conversar a respeito sobre o Zika vírus. A pergunta maior é, será que o Zika vírus é responsável pela microcefalia que se dá? Hoje em dia, a maior parte dos exames, da pesquisa, mostram que o Zika vírus deve ser a grande causa da microcefalia. Por isso, daqui para frente, teremos que tomar muito cuidado com os cuidados envolvendo o mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que é o vetor do Zika vírus. Então, tomar os cuidados de não deixar a água parada, utilizar o repelente todos os dias, o dia inteiro, né? Tem vários tipos, e com isso a gente tomar alguns outros cuidados, tipo colocar telas nas janelas, na porta das casas, usar o ar-condicionado e daí para frente. Então, realmente, a causa da microcefalia aparentemente pode ser causada pelo vírus da Zika vírus. Hora do intervalo, Compartilha Brasil, hoje direto da Praça Oswaldo Cruz, aqui é a Avenida Paulista. E aqui atrás, essa obra mostrando Oscar Niemeyer, assinada por ele, Cobra. Hora do intervalo, volto já já. Que foi, amor? Acho que os vizinhos vão reformar. Vai construir ou reformar? Vai de Eternite. Olha só, além das melhores opções em coberturas, a Eternite tem soluções construtivas, acessórios, louças e metais sanitários. Tudo com a qualidade da Corujinha. Uhul, uhul. Tá bom, amor. Vamos reformar.
Eternite. A marca da coruja. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos foi criado em 15 de junho de 2000 e se tornou um dos maiores do país, com quase 500 mil sócios. Funcionando em sede própria, inaugurada em 24 de janeiro de 2006, dia que se comemora o Dia Nacional dos Aposentados, o Sindinap se destaca pelas lutas e conquistas nos últimos anos. Sindinap. Nós vamos falar um pouquinho da Sama S.A. Minerações Associadas, que orgulha-se de ser uma das melhores e está entre as 3 maiores produtoras mundiais de amianto Crisotila. A empresa responde por 10% de toda a fibra comercializada no mundo, buscando sempre o aprimoramento contínuo de seus processos. A Sama utiliza o que há de mais moderno em tecnologia de informação, beneficiamento e comercialização de amianto Crisotila, e é um exemplo que serve como padrão de desenvolvimento sustentável para a mineradora do Brasil e do exterior. A Sama desenvolve políticas destinadas ao atendimento das necessidades e especificações dos seus clientes e que levem ao mercado toda a tecnologia, qualidade e respeito ao meio ambiente existente por trás dos nossos produtos e processos. Tá chegando uma dica legal para você. Tem sempre um lançamento, cinema bombando na tela do Compartilha Brasil. Vocês disseram na coletiva que conseguem ter assim, uma identificação bastante próxima dos personagens que vocês dublam, né? Isso facilita o processo ou dificulta? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem um lado que torna mais fácil, né? Sim. Porque é um universo conhecido. Sim. Mas por outro lado, quando é um personagem caricato, às vezes que não tem nada a ver, você às vezes se salva na caricatura, né? Você investe num... Eu vou exagerar esse traço e ir embora. Você experimenta e quando rolar, você acertou, então mantém aquilo. Mas eu acho, nesse caso, eu me identifico muito com a Matilda. Então, pra mim, foi um trabalho um pouco mais fácil, apesar de ser muito difícil fazer dublagem. O seu eu achei muito difícil. Primeiro porque é um protagonista, ele tá crescendo o tempo inteiro, do começo ao fim. E é um personagem, né, que vai passar por uma transformação. Ele sofre bullying e ele acaba ficando mal-humorado, acaba ficando raivoso, depois se transforma, né? Ele fica sensível. E você fez tão de verdade, eu acho mais difícil. Porque ele não é palhação, não é cômico, não é uma coisa que a gente tá mais acostumado a fazer, né? A gente gosta de fazer imitação, gosta de fazer personagens mais caricatos. Eu achei o Red um desafio. Isso, na verdade, entra também na minha próxima pergunta, que é justamente a respeito do seu personagem, que ele tem um humor, mas é um humor que precisa ser muito trabalhado. Ele não é um humor escrachado. Então, é muito difícil. Você fez muito bem. Trazer esse humor, é um humor já mais contido, mas ele cabe muito bem dentro da história. Pois é, quando eu vi o Jason Sudeikis dublando o filme, eu notei que que a acidez que ele coloca, que é muito legal, o personagem, o Red tem isso, ele é muito ácido, ele é crítico, ele não vai na onda, ele desconfia dos outros, ele é sarcástico demais, ele é super ácido, ele tem um baita senso crítico, né? Eu acho que eu faço humor às vezes assim também, na maioria das vezes. Mas quando eu ouvi o Jason, eu falei assim, putz, é uma coisa que é muito americana, esse registro do oh yes, okay, talk to me, oh no, go away. Ele já tem isso identificado. Aqui, a gente ainda não, o humor ainda está identificado como uma coisa barulhenta e chiliquenta e tal. A gente ainda não construiu uma tradição de humor mínimo, de humor pequeno. Mas de qualquer maneira, rolou esse super desafio aí de caramba, como fazer um negócio. Caramba, é um humorista. Como ser humorista e fazer uma coisa contida, pequena, é um desafio, claro que é. Mas eu acho que valeu muito a pena e eu concordo com você no sentido de que é um outro tipo de humor, é um outro registro de humor. E eu acho que é super rico também você conseguir fazer humor em vez de você explodir pra fora, você fazer humor contido. E tem muito isso no dia a dia. A gente se irrita com as coisas do dia a dia e acaba fazendo humor com aquilo que irrita a gente, sim, né? Eu acho que o Red é muito isso, assim, é o cara que a gente se identifica muito com ele porque a gente hoje tá num mundo, numa sociedade que nos enlouquecem e a gente fica enlouquecido e a gente pode transformar essa loucura no que a gente quiser, mas uma das principais coisas pra gente transformar é o humor.
mundo saindo no final de semana. Mais uma vez eu tô ficando em casa e não reclamo. Namora pra você ver, namora pra você ver. Se tem churrasco, cervejada, a galera liga. Ela vira um grude, não dá pra arrumar uma briga. Namora pra você ver, namora pra você ver. Nem dá pra escapulir o povo fingindo a gente. Quando eu namoro eu sou fiel e quem ama não mente. Só de vez em quando que eu não sou santo. Namora pra você ver, ou você perde ou você ganha. Não vai ter jeito de levar ninguém pra cama, mas dá vontade de um trenzinho diferente. O que os olhos não vê, o coração não sente. Namora pra você ver, ou você perde ou você ganha. Não vai ter jeito de levar ninguém pra cama, mas dá vontade de um trenzinho diferente. O que os olhos não vê, o coração não sente. Cervejada, balada e mulherada. Ih, Bob, acabou. É, Thiago, namora pra você ver, meu filho. Chegando a opinião dele, Ari Friedenbach, aqui no Compartilha Brasil. Olá, meu nome é Ari Friedenbach, sou vereador aqui da cidade de São Paulo. Hoje eu estou aqui para a gente falar de um tema muito importante e muito preocupante. Todo mundo tem ouvido falar muito da epidemia de dengue, chikungunya e zika vírus. Essas doenças que estão ocorrendo com muita frequência no país e no mundo, está se alastrando uma endemia que está se tornando um caso de muita preocupação no mundo inteiro. E nós aqui no Brasil estamos com um número elevadíssimo de casos de dengue, de chikungunya e zika. Para isso, nós precisamos, naturalmente, que as autoridades façam a sua parte, que é aplicar produtos para matar as larvas. Isto é uma ação de Estado. Agora, é muito importante que as pessoas, toda a população, se envolva nesse trabalho. Assim como a gente teve no ano passado uma crise gravíssima de falta d'água e campanhas foram muito importantes para a redução do consumo de água, agora a gente está vivendo um momento muito grave de contaminação dessas doenças e a população precisa fazer a sua parte. Nas casas de cada uma dessas pessoas, cada um de nós, existem lugares onde podem ser possíveis criadouros desses insetos. Então não adianta só a gente cobrar do Estado, é muito importante cada um olhar para a sua casa. Se todo mundo participar dessa forma, a gente vai conseguir acabar com esse drama que está acontecendo no nosso país. Então eu peço a todos que se envolvam nessa luta, que cuidem cada um do seu espaço. E em casos de denúncia, precisar chamar a prefeitura para fazer defumação, ligue 156, é o número da prefeitura, para atender aos casos de possível contaminação. Acabou o programa, semana que vem tem mais. Obrigado pelo carinho, obrigado à minha equipe, minha família. Compartilha Brasil, sempre aqui na Play TV. Valeu, gente. Bom final de semana. Aproveite o sábado. Peça, acredite e receba. Valeu.